Todos acharam? Apocalipse, capítulo 20, versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e o lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabassem. E depois importa que seja solto por um pouco tempo. Senhor eterno, poderoso, bendito Deus, que a tua palavra, que foi liberada pelo seu Santo Espírito, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que esta palavra seja pregada conforme a tua vontade, seja ensinado conforme a tua vontade. Tome o meu intelecto, tome todo o meu ser, me direcione segundo a tua vontade, para que saiamos daqui alimentados pela tua palavra, que o nosso espírito seja revigorado, que esse alimento celestial seja para que nós possamos encarar tudo o que vier, seja bom ou ruim, que possamos passar pelas diversidades com sabedoria, com amor, com vigor espiritual. Pai, nos dê a sua direção, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Aqui tem algo interessante nesta palavra, porque ao longo dos séculos houve vários tipos de interpretações acerca desta palavra. A igreja primitiva tinha uma única interpretação acerca dessa palavra, que aqui estava se falando do governo que o Senhor Jesus Cristo, na sua segunda vinda, iria iniciar, o governo de 1000 anos, chamado de milênio, governo milenar. Mas lá por século IV começou-se a mudar essa interpretação de um governo literal de 1000 anos com a vinda do Senhor Jesus Cristo, com um bispo chamado Agostinho. Ele trouxe uma nova interpretação, uma interpretação alegórica acerca desta passagem. Então ele começou a dizer o seguinte sobre o governo milenar do Senhor Jesus Cristo, que não seria literal, e que o governo milenar do Senhor Jesus Cristo já teria começado através do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, e que agora a igreja com o Senhor Jesus Cristo no céu, a igreja estava continuando esse governo milenar. Nisso vai se criar raízes dentro do catolicismo romano, que vai tomar isso como uma verdade, aonde vai ser entronizado um representante de Cristo desse governo milenar. Aí se cria a ideia dos papas, se inicia o papado, com a ideia distorcida de Agostinho acerca dessa passagem. Uma visão, uma interpretação não da igreja primitiva, mas sim uma nova interpretação agora nos moldes da alegoria. Agostinho, ele interpretou alguns textos de forma alegórica, não literal, como a igreja primitiva interpretava, como a igreja primitiva foi ensinada, primeiramente pelos apóstolos, os apóstolos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então se nasce a visão amilenista. O que significa amilenista? A significa não. Milenista é a junção de duas palavras latim que vai significar 1000 anos. Então, que não haveria 1000 anos de governo literal,
Então não milênio, não 1000 anos de governo literal do Senhor Jesus Cristo, porque a igreja já estava governando, o Senhor Jesus Cristo estava ditando as regras no céu. Então essa visão distorcida começa no século IV. Lá para o século XIX vai ter uma outra versão do milênio. Lá para o século XVIII, XIX, começa os grandes avivamentos da igreja, aonde há um despertamento ali no século XV, quando a igreja rompeu, né, quando Martinho Lutero se levanta e tem todo um rompimento com o catolicismo romano. Com o passar dos anos, eles vão rompendo com muitas coisas, daí começa a visão pós-milenista, no século XVIII e XIX, com os grandes avivamentos. E o que é a visão pós-milenista? A visão pós-milenista é a visão que o governo do Senhor Jesus Cristo também não seria literal, e que sim, a igreja era responsável por evangelizar o mundo todo, e como a igreja estava conseguindo evangelizar um grande número de pessoas, de nações, então eles interpretaram essa passagem do milênio como a igreja agora vai ganhar o mundo, e quando a igreja ganhar o mundo, estiver todos seguindo os mandamentos de Cristo, aí a igreja é responsável pelo milênio, e o Senhor Jesus Cristo está governando o mundo através da igreja. Uma visão quase parecida com a milenista, só que com a igreja ganhando o mundo. Daí nós nos deparamos com uma realidade, com ensinamentos que entraram dentro da igreja ao longo da história, e uma torre de Babel, uma bagunça que se instalou acerca da interpretação do milênio, acerca dessa passagem de Apocalipse. E essa bagunça, ela foi tão grande que até hoje ninguém ousa falar alguma coisa, porque diz que é confuso, que o Apocalipse é muito confuso, é complicado. E não é complicado. Eu vou ler aqui do versículo 1 até o versículo 6, e vocês vão ver que não é complicado de entender isso daqui. É simples. Mas com a bagunça de Agostinho no século IV, e com a bagunça dos nossos irmãos da Reforma, né, no século XVIII e no século XIX, ficou confuso. Então ficou complicado não por causa das Escrituras, mas por causa das novas interpretações que deram para essa passagem, né? Eu vou ler. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Se nós interpretarmos cada versículo desse literalmente, não tem complicação. E quando começou um movimento chamado o Movimento dos Irmãos, tem um teólogo chamado Nelson Darby. Darby, ele vai trazer a interpretação correta desse texto, vai trazer a interpretação
como está escrito, de forma literal, que era a interpretação da igreja primitiva, inicial. Daí nós vamos ter um retorno à palavra. E os reformadores, os grandes intelectuais vão dizer que isso tudo é uma grande heresia. E não é heresia. Essa interpretação foi acatada pelo movimento pentecostal. Essa igreja é pentecostal, glória a Deus. Eu sou pentecostal, eu amo o mover pentecostal, eu amo o mover do Espírito Santo. O Espírito Santo moveu o coração de Darby, e Darby trouxe, retornou esta verdade, a verdade acerca do milênio, da interpretação correta do governo de 1000 anos do Senhor Jesus Cristo. E hoje, nós pentecostais, embora muitos pentecostais não tenham muita intimidade com um estudo teológico ou com um estudo escatológico, mas acreditam porque os seus líderes passam, né, isso para eles. Mas vamos lá, vamos ver versículo por versículo. Vamos lá, versículo 1: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Então desceu um anjo que tinha cadeia, e ele, versículo 2, ele prendeu o dragão, antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. Eu não posso falar que o diabo está preso. Isso ainda não aconteceu, isso vai acontecer. Isso aqui é algo ainda para o nosso futuro. Quando foi escrito, era para o futuro, e continua sendo para o futuro. Porque o diabo não foi amarrado. Porque se o diabo tivesse sido amarrado, ele não teria o poder a qual ele tem sobre as nações. Nós estamos atolados no mundo idêntico a Sodoma e Gomorra. Nós estamos atolados no mundo idêntico ao período antes do dilúvio. Um mundo marcado pela violência, um mundo marcado pelo egoísmo, um mundo marcado pela sensualidade, um mundo marcado por tantas aberrações sexuais. Hoje nós temos uma liderança governamental, nós temos uma presidenta. Essa palavra ela criou, que não existe na língua portuguesa. Não existe presidenta, é presidente. A presidente, né? Ela não vai variar com o sexo. É a presidente. E mais, a ideologia que está por trás desta presidente é uma ideologia satânica, uma ideologia de um homem chamado Karl Marx, a qual era um judeu que se converteu ao cristianismo e depois se apostatou. E o ódio dele era tão grande pelo cristianismo que ele criou algo chamado comunismo, que era para combater o cristianismo. E a nossa querida e excelentíssima presidente, ela é comunista. Ela é, não só ela, como todo o partido dela. Então a ideologia de gênero, toda essa ideologia de gênero, quem já ouviu falar da ideologia de gênero, que eles estão querendo empurrar para dentro das escolas, para entupir a cabeça das crianças com sexualidade, ensinando para elas o que é homossexualismo, o que é lesbianismo, querendo empurrar para elas um conhecimento que não cabe. A escola está ensinando isso. Por quê? Porque a partir da cabeça da criança sendo manipulada para aquilo que é sensual, ela vai se tornar um adulto que só vai pensar em sexo. E um adulto que só pensa em sexo, um adulto que só pensa em pornografia, não tem espaço na sua mente nem no seu coração para Deus. Então, essa ideologia
que está sendo empurrada, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Essa é a estratégia de Satanás para esse tempo, porque nós estamos no período da apostasia, e apostasia significa abandono da fé. E abandono da fé não é para quem não tem fé, não é para quem não acredita em Deus, não é para quem está no mundo. É abandono da fé para quem está dentro da igreja. Então ele está tentando de tudo para fazer com que os que estão dentro da igreja, as crianças que estão dentro da igreja e os adultos sejam influenciados por isso, sejam arrancados, a sua mente seja arrancada. A igreja está se tornando sensual. Quem já entrou ou viu na televisão igrejas aonde parece que não vou falar os membros, porque os membros de repente são pessoas novas convertidas, mas os líderes falam e se vestem de forma sensual. Eu já tive a tristeza de entrar em igreja com mulheres com os seios de fora, praticamente com os seios de fora. Então tudo isso faz parte do quê? Faz parte dessa ideologia que está sendo colocada na cabeça das pessoas, dentro e fora da igreja. E o objetivo maior é dentro da igreja. O diabo quer destruir a igreja. O diabo quer destruir toda a moral judaica cristã dentro da sociedade, e quer destruir todo o fervor que há dentro da igreja. Infelizmente ele tem conseguido. Infelizmente ou felizmente, eu não sei, Deus sabe todas as coisas. Nós estamos no período disso acontecer mesmo, porque isso é a apostasia dos últimos dias. Então, diante de tudo isso, com toda essa força satânica, como que eu posso falar que Satanás está amarrado? Ele não está amarrado, ele está solto. Não só ele, como os seus demônios. Então aqui, essa profecia ainda não aconteceu no versículo 2. Versículo 3: e o lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabassem, e depois importa que seja solto por um pouco tempo. Então, ele não foi amarrado ainda, porque as nações estão sendo enganadas. Alguém tem dúvida disso? Que as nações estão sendo enganadas? Olha para o nosso país, para o Brasil. Olha para a África, principalmente a África do Norte, a África do Sul. Está melhor que o Brasil, viu? Em matéria de avivamento. Eles estão com fervor. O Espírito Santo tem trabalhado com liberdade, porque eles têm dado mais espaço que a igreja brasileira. A África do Sul está fervorosa. Não uma igreja superficial, mas uma igreja forte, que a maioria, infelizmente, das igrejas brasileiras não tem. Esse tipo de palavra não é pregada nas igrejas de renome do nosso país, nas igrejas que se apresentam na televisão, porque não é interessante para a maioria delas esse tipo de palavra. Mas é pregada na igreja de Jesus Cristo. Esta é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esta é uma igreja verdadeira. Esta é a igreja onde o Espírito Santo fala e tem liberdade para falar. Portanto, está falando. Se não fosse assim, eu não estaria aqui, porque não foi só o convite da pastora Catier ou do pastor Marco Oliveira, mas sim foi o Espírito Santo que me trouxe aqui. Amém? Glória a Deus. Versículo 4: e vi tronos, e se assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, isso que foi escrito aqui no versículo 4 é anterior a Satanás ser amarrado, é anterior ao governo milenar do Senhor Jesus Cristo. Então vai haver o que? Perseguição. A alma daqueles que foram degolados, a alma daqueles que foram fiéis ao Senhor.
porque vai haver uma perseguição terrível contra os cristãos, e eu não vou falar contra a igreja, porque a igreja não vai estar nesse período, a igreja vai estar no céu, arrebatada, porque isso aqui vai acontecer depois de 3 anos e meio do governo do anticristo, e antes do governo do anticristo, a igreja é arrebatada. Vamos ver isso em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Está aí pertinho de Apocalipse, tá? Só voltar um pouquinho. Eu vou ler, tá? Ora, irmãos, aqui é o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, mas não ele escrevendo segundo a sua sabedoria ou segundo uma inspiração humana, mas sim pelo poder do Espírito Santo. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, que é o abandono da fé, e que também significa partida. Essa palavra, ela no grego, ela também tem um significado de partida ou retirada. Então ela tem um duplo sentido, de abandono de fé e de retirada. E se nós lemos como retirada, olha só: que ninguém vos movais facilmente vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a retirada e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A retirada do quê? A retirada da igreja. Aí com a retirada da igreja, o filho da perdição, que é o anticristo, ele vai se manifestar. A retirada, o que é a retirada da igreja? O arrebatamento. Descrito é aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 em diante. Olha só que maravilha. Continuando no versículo 4 aí, no 2 Tessalonicenses, capítulo 2, agora versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então tem um que está resistindo o anticristo, até que do meio seja tirado. Quem que é esse? O Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em nós. E quando o Espírito Santo for tirado do meio, que é a retirada da igreja, porque quem é a habitação do Espírito Santo, igreja? Quem é a habitação do Espírito Santo? Me responda, alguém sabe me responder? Quem é a habitação do Espírito Santo? Somos nós, a igreja. Cada um de nós somos a habitação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo quando ele for tirado da terra, a igreja vai ser tirada da terra, porque o Senhor Jesus Cristo falou: eu vou, mas não vos deixarei órfão, mandarei o outro Consolador, que estará convosco. Então, o outro Consolador, o Espírito Santo, uma vez que o Espírito Santo está conosco, e ele for recolhido, ele for tirado da terra, porque ele é o único que impede a ação do anticristo para se manifestar,
nós vamos ser tirados. E uma vez que nós somos tirados, isso é o arrebatamento. Quantos estão entendendo essa palavra? Vocês estão entendendo? Está claro o que o Espírito Santo está dizendo para a igreja, para nós, cada um de nós nesta noite? Que o Senhor Jesus Cristo, Ele vai governar essa terra durante 1000 anos literais, contrariando toda a interpretação humana, seja o intelectual que for, de renome que for, seja Agostinho, seja Calvino, seja quem for, que trouxe uma nova interpretação acerca dos 1000 anos literais do Senhor Jesus Cristo sobre esta terra. O Senhor Jesus Cristo contraria, porque a verdade independe do renome de quem está ensinando, do reconhecimento intelectual de quem está explicando. O Espírito Santo, ele aponta a verdade, e a verdade bíblica é esta: que esse governo de Jesus são 1000 anos literais que estão por vir. Mas antes desses 1000 anos, o que vai acontecer? A igreja vai ser arrebatada, o anticristo vai se manifestar por 7 anos. Ah, mas como o senhor sabe que são 7 anos? Porque está escrito na palavra do Senhor. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Vamos ler? Daniel 9, 27, lá no Velho Testamento. A profecia do Senhor já estava, acerca disso, já estava fechada lá no Velho Testamento. No Novo Testamento, o Espírito Santo começa a trazer mais clareza acerca desses assuntos. Daniel 9, 27. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Que diz assim: 9, 27. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e oblação sobre a asa da abominação. Virá o assolador, e isso até a consumação, e o tempo determinado será derramado sobre o assolador. Firmará uma aliança com muitos por 1 semana. 1 semana. Isso aqui, essa 1 semana não são, aqui sim, não é literal. Essa 1 semana são representado por cada dia, representando 1 ano. Então são 7 anos. Mas como o Senhor pode afirmar tal coisa? Aí mesmo. Vamos ler aí em Daniel 9, no versículo... Deixa eu ver aqui. Vamos ver versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. 70 semanas. 70 semanas aqui, antes de continuar a leitura, 70 semanas no natural, no original, no hebraico, é Shavua, ou Shavua, a palavra. E significa, essa palavra Shavua, que foi colocada aqui como 70 semanas, no original ela significa 70 vezes 7 anos, né? Então são 490 anos. Então aqui está falando de 70 semanas, mas na verdade essas 70 semanas no original significa 490 anos. E 490 anos vai dizer aqui: 70 semanas ou 490 anos estão determinados sobre seu povo e sobre a sua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar
fim aos pecados e para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e profecia e ungir o Santíssimo. Quem é o Santíssimo? O Senhor. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe haverá 7 semanas. 7 semanas, se 70 semanas são 490 anos, 7 semanas são 49 anos. Então, desde da ordem para restabelecer a cidade de Jerusalém, haveria 49 anos para esse restabelecimento. Desde o início desses 49 anos, começa com a ordem de um rei que vai falar: olha, voltem para a cidade de Jerusalém para restaurar Jerusalém. Daí vocês estão boiando, voltem para a cidade de Jerusalém para restaurar o Jerusalém. O que esse pregador está querendo dizer? Não estou entendendo nada do que ele está falando. O povo de Jerusalém tinha sido arrancado de Jerusalém por um rei chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele destruiu toda Jerusalém, atirou fogo nos muros, destruiu as casas, e eles ficaram escravizados lá na Babilônia. Daí Deus mostra para Daniel, dá essa profecia para Daniel, que a cidade de Jerusalém vai ser reconstruída, e dá ordem para a reconstrução da cidade de Jerusalém até o término vai demorar 49 anos. Agora vocês conseguiram entender? Os 49 anos? E isso se cumpriu literalmente. A cidade foi restaurada em 49 anos. Daí ela estando a partir desta ordem, a profecia vai se estender mais alguns anos para a vinda do Messias. Então o ponto inicial é a ordem do rei, que está registrado lá em Neemias, no capítulo 2, versículo 1 a 8, a qual o rei da Pérsia dá ordem para que Neemias volte para Jerusalém para restaurar a cidade de Jerusalém. Então vamos continuar a leitura. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas. Esse 62 semanas são 434 anos. Então 434 anos depois viria o Messias, e nós vamos ver isso aqui dentro do texto. Continuando então, e 62 semanas, e as ruas e o muro se retificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, ou seja, virá o Messias, e completando exatamente essas 62 semanas, 434 anos, ele será cortado, ou seja, ele será morto. Depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será como uma inundação, até ao fim haverá guerra. Está determinada as assolações. Então, o príncipe que haveria de vir, quem que é? O príncipe do Império Romano, que seria o responsável pela morte do Messias, que depois de 434 anos da reconstrução de Jerusalém, ele seria morto. Aí fica faltando alguns anos para completarem os 490 anos. Esses alguns anos são exatamente 7 anos, que é a última semana, que foi interrompido. Deus, de alguma maneira, ele parou a contagem dessa profecia e abriu uma brecha. Quantos estão entendendo esta palavra? Alguém está entendendo esta palavra? Ela está sendo gravada. Eu vou disponibilizar no Facebook. Vocês podem escutar novamente para entender. Quem não estiver entendendo pode escutar novamente e vai conseguir entender claramente. Porque
Porque, de repente, alguns não estão acostumados com esse tipo de profecia, né? Esse tipo de revelação do Espírito Santo, que é um estudo escatológico, pode estar se perdendo um pouquinho no pensamento, mas escutando algumas vezes vai conseguir entender, tá? A palavra de Deus muitas vezes é assim, a gente não consegue entender de imediato, de início, mas conforme nós vamos escutando, lendo, relendo, ou escutando uma palavra que foi pregada, ela vai clareando na nossa mente, nós vamos entendendo, ela vai ficando cada vez mais clara. Por isso que é importante se ouvir uma palavra mais de uma vez. Hoje nós temos esse recurso de gravar. Antigamente tinha que já ter um bom conhecimento prévio. Hoje não, hoje graças a Deus nós temos o recurso de gravar e estar escutando, reescutando para entender melhor. Então fique preocupado com, não estou entendendo muito bem, não estou conseguindo entender muita coisa, que o Espírito Santo vai direcionar cada um que aqui está. Esta palavra não foi liberada para esta igreja em vão, ela tem um propósito. Versículo 27, ele firmará aliança com muitos. Quem? O príncipe. O príncipe o quê? O príncipe romano. Então foi interrompido, depois da morte do Senhor Jesus Cristo, foi interrompido os 490 anos da profecia. Ficaram faltando 7 anos para se cumprir, né? 49 com 434, quanto que dá? Quem sabe, quem é bom de conta aí? 49 com 434. Faz a conta aí no celular. Abre aí a calculadora no celular. Alguém faz a conta. Não, 500 não. Não? Não. É menos. É menos. Vai, verdade. 434 com 49, né? Isso. 9, 10, 11, 12, 21, Faz, pastor, a conta aí, por favor. 483 anos. 483. Agora, coloca 7, mais 7 anos, em 483 anos. 490. Entenderam? Então, interrompeu. Se cumpriu a profecia até os 483 anos, está faltando 7 anos. Esses 7 anos, por que foi interrompido? Para se acontecer, eu vou ler aqui o 27, daí nós vamos num outro versículo, lá em Efésios, no capítulo 3, quem quiser já ir abrindo Efésios capítulo 3, nós vamos ver o que aconteceu para que parasse o tempo dessa profecia, né? Porque parou nos 483 anos, né? Os 49 anos para a reconstrução de Jerusalém, depois a vinda do Messias e a tirada do Messias, a morte do Messias, né? E agora está faltando 7 anos para finalizar, mas esses 7 anos pararam, Deus parou a contagem. Então 27, ele firmará aliança com muitos por uma semana, que é esses 7 anos finais. Esse é quem? O líder romano, que foi responsável pela morte de Cristo e que vai voltar. O Império Romano vai ressurgir, vai retornar ao Império Romano nos moldes antigos. Então, da onde parou vai recomeçar. Inclusive a perseguição que havia naquele tempo contra os cristãos vai recomeçar tudo. O cenário vai ser idêntico ao qual era no passado. Então ele firmará aliança com muitos. Quem são esses muitos? A profecia é para os judeus. Então, com muitos judeus, com a nação de Israel. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a ablução. Fará no meio da semana. Quanto que é o meio da semana de 7 anos? Nos 3 anos e meio. Então ele vai interromper, né, o sacrifício, o acordo, a aliança com Israel nos 3 anos e meio, que é representado aqui pelo sacrifício e a oblação.
e sobre a asa da abominação virá o assolador, isto até a consumação, e o tempo que está determinado será derramado sobre o assolador. Então quer dizer, esses 3 anos e meio finais vai ser terrível para os judeus e para aqueles que vão aceitar o evangelho do reino. Não mais o evangelho da salvação, o evangelho do reino, porque o evangelho da salvação é para agora, é para a igreja. A igreja já foi salva, retirada, já está lá com Cristo, nas bodas do Cordeiro, e vai voltar quando Cristo vier para governar durante 1000 anos, vai estar voltando com Cristo para governar com Cristo. Nós seremos reis e sacerdotes, porque vai ter sim súditos. Nós, porque muitos vão desviar e vão ser nossos súditos, porque lá, quando os judeus vão ser levantados, os 144 mil judeus selados das 12 tribos de Israel, que estão descritos lá em Apocalipse, quando eles começarem a trazer o evangelho do reino, muitos que abandonaram a fé vão se voltar, mas aí vão ter que lutar contra o sistema, o regime de governo que vai estar estabelecido, que diz que todos devem adorar a besta, o imperador romano, como era no passado, como ele era adorado como Deus. Muitos têm apostatado, muitos estão dentro da igreja e só de corpo presente numa instituição, mas a mente está no mundo onde eu trabalho, trabalhando junto, eu e a pastora Katia, embora não seja no mesmo setor, no mesmo horário, mas de vez em quando nós conseguimos trocar uma palavra e outra rápido, porque o setor que ela trabalha é diferente do meu, então a gente não tem muito contato. Já tivemos contato no passado, que chegamos a trabalhar junto no mesmo setor, mas lá tem milhares, tem muitos crentes que não são crentes, são crentes só de nome, Não queremos julgar, mas a obra de cada um mostra quem é, cada um. Então hoje tem muitos crentes nominais, como sempre existiu católicos nominais, ou seja, a pessoa que dizia: sou católico, mas não seguia nenhuma doutrina católica, porque ele tinha que falar que tinha uma religião. E hoje, como se criou uma tradição de que as igrejas evangélicas são a igreja onde as pessoas são abençoadas, então as pessoas não saem para não perder a bênção, só isso, mas o coração está longe de Deus, Então vamos lá ver por que foi interrompido Efésios capítulo 3, todos acharam? Efésios capítulo 3 diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus para convosco me foi dada. Então é uma dispensação da graça. O tempo parou, a contagem profética que foi revelado para Daniel parou por causa da dispensação de um tempo de graça, de favor imerecido, que Deus está separando um povo a qual, pela graça dele, um povo que não merece, que somos nós não merecemos o perdão de Deus, mas porque nós cremos naquele que substituiu a nossa sentença, aquele que foi para o matadouro no nosso lugar, aquele que só assumiu o nosso lugar, e ele pagou pelos nossos pecados. Agora todos eles foram anulados, toda a sentença de morte contra nós foi exterminada na cruz do Calvário. E se nós permanecermos firmes nesta aliança, não temos o que se preocupar. Agora, se nós temos essa aliança só de fachada, aí nós temos que nos preocupar, porque não vai existir no céu crente de fachada, ou é ou não é, ou é ou não é. Não existe meio homem, ou é macho ou é afeminado. Não existe meio termos em algumas coisas. Não existe meio cristão. Eu sou cristão na igreja, mas fora da igreja eu tenho, a minha vida é diferente. Eu sou cristão 24 horas, toda hora. Toda hora eu estou dando um bom testemunho. Toda hora. Inclusive no meu trabalho. Meu trabalho eu vou fazer com excelência,
Porque eu estou fazendo para Deus, não estou fazendo para o homem. Então eu sou cristão no meu trabalho, eu sou cristão no meu ministério, eu faço os meus afazeres no ministério, cumpro o meu chamado, porque eu não estou fazendo para homem, estou fazendo para Deus. Então 24 horas eu sou cristão. Até quando eu não estou falando de Cristo, até quando eu posso passar, que nem eu passo a maior parte do dia sem falar de Cristo, sem pregar Cristo para as pessoas. Mas as minhas atitudes pregam, falam, gritam Cristo nos ouvidos dela. Então as pessoas, elas vão vendo Cristo em nós. E a gente acaba evangelizando as pessoas sem abrir a boca, só com as atitudes. Só com as atitudes. E aí é o melhor evangelismo que tem, porque as pessoas se convertem na sinceridade, não tem o falsier. Elas não estão sendo enganadas com falsas promessas, mas sim ela está vendo na sua vida. Então essa é a dispensação da graça. Por isso que foi aberto a brecha para nós, para que a igreja viesse a existir, né? Versículo 3: como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi, e por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual no outro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo, pelo Evangelho. Então nós, gentios, e todos aqueles que aceitarem, até os judeus se aceitarem, eles deixam de ser judeus no mundo espiritual e passam a ser cristãos. Então, igreja é uma coisa, judaísmo é outra, e gentios é outra coisa. Estava conversando com o pastor Marcos Oliveira sobre o concílio. Ele falou sobre o concílio de Nicéia em 325. Mas teve um concílio, o primeiro concílio da igreja, que está registrado em Atos, no capítulo 15, que Tiago, ele vai falar sobre isso, sobre essa diferenciação. Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler, tá? Para ganhar tempo, porque as horas já estão avançando, então eu preciso ser um pouco mais breve. Eu vou ler aqui a partir do versículo 13, Atos 15, 13. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, separação, gentios, para tomar deles um povo para o seu nome, igreja, um povo para o nome de Deus, igreja. Então tem um gentio e tem um povo que leva o nome de Deus, a igreja. Versículo 15: e com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Israel, povo judeu, reedificarei o tabernáculo de Davi. Davi é da tribo de Judá, era da tribo de Judá, a tribo a qual é da descendência que gerou o Senhor Jesus Cristo, que é chamado de judeus, que é a tribo que se destacou, a tribo que prevaleceu, e o nome deles é o que se destacou. Por isso que Israel, todo israelense hoje é conhecido como judeu. Então aqui Tiago destacou os três povos: gentios, igreja e os judeus, que vão ser reedificados as ruínas depois que a igreja for tirada, depois da igreja. Vocês estão entendendo essa palavra? Essas são verdades maravilhosas. Vamos voltar lá para o Apocalipse, eu quero finalizar, porque o tempo já está avançado, não vou me estender. Então eu parei aqui no versículo 4, Apocalipse 20, versículo 4, eu vou ler agora o versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então haverá uma ressurreição antes do final do milênio.
essa ressurreição é primeiramente do arrebatamento, que os mortos em Cristo, conforme está escrito, depois vocês podem abrir em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 em diante, fala que os mortos serão ressuscitados e depois nós vivos seremos juntamente com eles arrebatados para os lares, para encontrar com o nosso Senhor nas nuvens. Então há uma ressurreição antes do aparecimento do anticristo, aonde a igreja está sendo arrebatada. Depois há uma outra ressurreição no final do governo dos 7 anos do anticristo, no início do governo do Senhor Jesus Cristo. Então os justos, os judeus justos serão ressuscitados para entrar no milênio. Até então eles estão ainda no pó da terra, eles serão ressuscitados e serão julgados. Primeiramente, a nação de Israel será julgada, quem vai entrar e quem não vai entrar. Isso está registrado, o julgamento de Israel está registrado em Ezequiel, no capítulo 20, versículo 34 a 38, tá? Quem for bom de cabeça ou tiver uma caneta pode anotar e depois consultar. O julgamento de Israel está registrado nesse período do início, antes de começar o governo milenar. O Senhor Jesus Cristo está na terra já para iniciar o seu governo. Vai haver o julgamento do povo de Israel. Está registrado também esse julgamento em Malaquias 3, versículo 2 a 5. E depois haverá o julgamento das nações, que está registrado em Joel, no capítulo 3, versículo 1 e 2. Também no versículo 12 e 14. E registrado em Mateus, no capítulo 25, versículo 31 a 46. Que é aquela passagem que fala: tive fome e me deste de beber. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Estava preso, foste me visitar. Esses são os gentios que deram sustento, deram alimento, deram água, foram visitar os judeus que estavam presos, no momento que o anticristo se levanta e começa a perseguir. E agora eles vão adentrar, vão ganhar o direito de adentrar o governo milenar. Isso tudo é novo para a maioria de vocês. Eu gostaria de trabalhar tudo isso com mais detalhes, mas o tempo é curto. Nós podemos estar agendando maiores detalhes, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então haverá o julgamento das nações. E aonde está isso? Eu falei que ia ler os últimos versículos aqui, mas eu tenho que ler onde está escrito isso para vocês. Daniel 12. Abra lá em Daniel 12. Versículo 11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então quer dizer, já foi falado que o Senhor Jesus Cristo vai voltar depois dos 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio do governo do anticristo, que é a metade de uma semana, que é a metade de 7 anos, que são 3 anos e meio. E agora 3 anos e meio são 1260 dias. Por que agora aparece esse número 1290 dias? 30 dias a mais. Porque nesses 30 dias, primeiro vai estar sendo julgado a nação de Israel. Com 1260 dias, 3 anos e meio da quebra da aliança do anticristo, os 3 últimos anos e meio do governo do anticristo, no final vai aparecer o Senhor Jesus Cristo, ele vai voltar. Daí vamos ter 30 dias de julgamento da nação de Israel. Daí no versículo 12 diz assim: bem-aventurado o que espera até os 1345 dias. Aqui aparece mais 45 dias, porque 1345 dias menos
1.290 dias são 45 dias a mais, aqui é o julgamento das nações. Não dá para mim trabalhar isso aqui, mas para vocês terem uma noção onde está registrado, esses dias a mais são o julgamento, 30 dias de julgamento da nação de Israel e 45 dias de julgamento das nações, ou seja, dos povos não judeus. Daí Jesus Cristo vai estar separando os bodes das ovelhas, aqueles que vão adentrar o governo milenar e aqueles que não vão entrar. Isso daqui, esse julgamento não tem nada a ver com o grande trono branco. O grande trono branco é depois do final do milênio. E agora finalizando a palavra. Bem-aventurado, versículo 6 aí em Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. A segunda ressurreição aqui é a ressurreição do grande trono branco. Eu não vou trabalhar isso porque a gente já não tem mais tempo para trabalhar o grande trono branco. Mas a segunda ressurreição é a ressurreição do grande trono branco, aonde vão ser julgados todos que morreram e não haviam ainda passado pelo julgamento, porque tem pessoas que já passaram pelo julgamento, aqueles que foram julgados para adentrar no milênio e aqueles que foram julgados que não tinham direito de entrar no milênio. Esses vão ressuscitar novamente, agora para condenação. Então, feliz é aquele que tem parte na primeira ressurreição. A palavra profética dessa noite para você, para mim e para você, é: feliz aquele que tem parte na primeira ressurreição. Você quer ter parte na primeira ressurreição? Continue firme, não se desvie, não se corrompa, continue firme, não deixe, olha, que a saia curta das mulheres te corrompa. Não deixe, mulheres, que a propaganda de homens musculosos te corrompa. Não deixe que as riquezas desse mundo te corrompa. Não deixe que as coisas que estão sendo empurradas para a mente das pessoas através da televisão, para estar no seu subconsciente e elas agirem que nem animais, te venham interferir na tua comunhão com Deus. Porque uma vez que você ora fervorosamente para que o Espírito Santo não te deixe se corromper, Ele te guarda, Ele fecha sua mente, Ele blinda sua mente para que o pecado do mundo não entre, seja pela televisão, seja pela circunstância, seja pelo seu cotidiano, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja onde for. Esteja firme, tenha parte na primeira ressurreição. Crianças que são adolescentes, não tão crianças assim, estejam firmes, não se deixe corromper. Eu sei que parece tudo tão maravilhoso longe de Deus, o mundo parece tão agradável, mas é tudo um cenário de fantasias mentirosas, que qualquer hora vai cair a máscara desse mundo. Não se deixe corromper por esse mundo. Se levante, igreja, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra foi pregada com autoridade e com poder. Pai amado, glorioso Deus, que o Teu Santo Espírito convença cada um que aqui está, inclusive eu, em todos os momentos, do pecado, da justiça e do juízo, para que não venhamos nos apartar das verdades bíblicas, para que não venhamos nos apartar da comunhão com o Senhor, para que não venhamos nos apartar daquilo que o Senhor tem para nós, que é maravilhoso. O Senhor tem para nós um corpo transformado. O Senhor tem para nós um corpo glorioso. Oh Pai, o que mostram, oh Pai amado, através dos filmes, oh Pai, onde mostram superpoderes, não é nada comparado aos superpoderes que nós vamos ter na eternidade. O nosso corpo vai ser como o corpo do Senhor Jesus Cristo. E o corpo do Senhor Jesus Cristo atravessou a parede. O corpo do Senhor Jesus Cristo subiu ao espaço sideral sem nenhuma proteção. Ele foi daqui para ali em frações de segundo. Nós seremos sim transformados
O diabo quer roubar isso de nós. Pai, não permita que nenhum que aqui está, ó Pai amado, se corrompa. Não permita que nenhum que vai escutar esta pregação através da internet, ó Pai, venha se corromper. Aqueles que já estão na verdade e aqueles que não estão na verdade, que porventura escutar esta palavra, que venham se converter ao Senhor Jesus Cristo, que venham abandonar as mentiras deste mundo e que acatem as suas verdades, ó Pai, que são eternas. Oh Deus amado, glorioso Deus, mais do que doença sendo curada, mais do que dívida sendo, oh Pai, sanada, mais do que casas, mais do que carro do ano, mais do que tudo que qualquer bênção que esse mundo possa nos ofertar, nós queremos a salvação eterna. É isso que é mais importante, porque o teu filho nos diz na sua palavra que se teu olho te fizer pecar, arranque-o. Melhor entrar no reino do céu sem um olho do que com os dois no inferno. Se a tua perna ou o teu braço te faz pecar, arranque. Melhor entrar sem uma perna ou sem um braço no reino dos céus do que entrar com os dois no inferno. Porque o Senhor é poderoso para restaurar, porque o corpo glorificado não vai ser defeituoso, por mais que seja nesse mundo. Pai amado, brinde, ó Pai amado, protege a mente de todos que ouvirem esta palavra, que estão ouvindo esta palavra, para que possam escutar a maravilhosa, doce voz do seu Santo Espírito, que fala com cada um de nós. E aqueles que receberam esta palavra, digam um amém. Amém. Com fervor, amém. Amém. Aplauda o nosso Deus. Glória a Deus.